Boa noite, caros colegas, boa noite, alunos e alunas. Então, quero começar aqui falando da importância, do reconhecimento da importância dessa proposta, né, de situar a discussão acadêmica no campo da prática curricular, ou, em outras palavras, ajudar os alunos a pensarem no contexto da sala de aula como seria o trabalho com esse componente curricular que é História da Educação. Pois bem, a questão indígena é uma questão dentro de História da Educação central, sobretudo porque o próprio projeto de educação que chega na colônia, né, ali no processo de colonização do Brasil, é um projeto de catequização dos índios, né, um projeto missionário, mas que rápido se transforma num projeto de educação para as elites, mas que de qualquer modo a questão indígena continua sendo o centro do debate durante o período colonial. Pensando nisso e pensando na questão curricular lá da escola, então nós propusemos como unidade temática, considerando a BNCC e a DCT, a modernização, ditadura civil-militar e redemocratização Brasil após 1964 e como objeto de conhecimento específico da BNCC e do DCT a questão indígena e a ditadura militar. Fazem parte desse nosso grupo a Lorena, o Jeová, o Wallace, a Amanda, a Débora e a Nilde. E nós desenvolvemos 3 atividades fundamentais. Primeiro, um encontro com o professor Francivaldo, que é um professor de uma escola indígena do Pará, aqui do município de São Geraldo. Um encontro com a Nívia, que é uma aluna do Prof. História, e aí essa intenção de aproximação entre o Prof. História e a graduação, que eu considero absolutamente relevante. E ela pesquisa a questão indígena, né, e também faz experiência dessa relação entre dos alunos com a aldeia, de levar os alunos lá, tem essa experiência. E, por fim, uma aula com os alunos do Colégio Santa Cruz, que foi realizada sexta-feira, dia 16 de abril, 2 dias antes do Dia do Índio, que é 19 de abril. Então, foram experiências, do meu ponto de vista, muito ricas, que agora os alunos passam a detalhar nesse nosso momento. Juca Pirama, Índio, aquele que deve morrer, um documento de missionários e bispos, de 25 de dezembro de 1973, e a gente acaba tendo um pouco de noção de como era a situação, a dramática condição dos povos indígenas do Brasil naquela época. A gente vê uma cultura sendo dizimada, vemos povos sendo massacrados, entendeu? Seja por doenças, seja pelos impactos socioambientais, temos invasões de terras, né? Tudo pelo contato com esse não indígena, né? São doenças, são drogas, são prostituição. A gente acaba tendo um pouco de noção também da política indigenista de governo atuante naquela época. Temos fortemente do FUNAI, né? Que temos em vista que são interesses totalmente alheios aos interesses dos indígenas e acaba gerando cada vez mais conflito. O indígena trabalha no desenvolvimento, no progresso. Se ele não pode integrar esse processo, que ele seja retirado. Então isso é muito perigoso, isso trazia muita violência, trazia o massacre desses povos indígenas. Isso dentro do quê? De uma política de modelo brasileiro, que é o capitalismo integrado, né? É um país que estava economicamente crescendo, é um recrescimento econômico de uma minoria, uma concentração planejada de economia na mão de poucos, levando ao destino do índio à marginalização. Também vemos a Igreja Católica, né, tendo essa mudança de pensamento, afinal, anos como aliada colonial, hoje ela trazendo o apelo pela consciência humana, por humanidade, para que esses povos sejam amparados, para que esses povos sejam reconhecidos, para que esses povos deixem de morrer, deixem de ser condenados, né? Temos essa atuação a partir daí da Igreja Católica meramente humana, entendeu? Reconhecendo, universalizando um direito que é para todos. Então o documento é muito importante para esse entendimento. Boa noite a todos. Eu vou estar fazendo um breve comentário para vocês sobre o filme Piripicura. O documentário Piripicura foi lançado no ano de 2017.
O documentário apresenta as expedições periódicas feitas por Jair Condor, que é o coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha Juruena, da FUNAI. Desde o ano de 1989, ele acompanha os 2 últimos indígenas que habitam a região. Seus nomes são Pacoi e Tamandua. A terceira sobrevivente se chama Rita, mas não vive mais na região desde que fugiu por medo de morrer. O objetivo das expedições é monitorar os vestígios que comprovem a presença deles na floresta e, assim, garantir a proteção do território habitado por eles. O filme foi dirigido por Renata Terra, Bruno Jorge e Mariana Oliva. A intencionalidade do filme é estimular a discussão sobre o direito dos povos originários de viver em paz no território que sempre foi deles, e que essa outra forma de viver e se relacionar com a floresta seja respeitada e que perdure como um outro paradigma do que é estar neste mundo. O documentário teve algumas premiações, como de melhor documentário longa-metragem na 19ª edição do Festival do Rio e Prêmio de Direitos Humanos no Festival Internacional de Documentários de Amsterdã, ambos no ano de 2017. Também ganhou o prêmio do júri de melhor documentário internacional na 14ª edição do Docinvalen, que é o maior festival de documentário da Bélgica, em 2018. Piripicura aborda as consequências de uma tragédia e, ao mesmo tempo, revela a força, a resistência e a autonomia daqueles que, mesmo sofrendo grandes ameaças, têm resistido ao contato. Bem, como eu estava dizendo, né, eu sou a Nívia Alves Salles, sou aluna do programa de mestrado do Prof. História da UFT de Araguaína. Eu já tenho aí mais de 20 anos trabalhando com a educação básica, né, com a disciplina de História. O tempo que estive fora da sala de aula, eu estive trabalhando com assessoria em História, e ao longo desse tempo eu tive a oportunidade de trabalhar com a supervisão de escolas indígenas, e também ser professora numa faculdade aqui em Guaraí. Na experiência com a supervisão indígena, já foi ali me aguçando uma certa curiosidade, né, em relação a essa temática. Quando eu adentrei a faculdade aqui, eu comecei a trabalhar a disciplina de História da Educação, e como você mesmo falou, né, Moisés, ao longo da disciplina de História da Educação, a gente fala muito, ela sempre está nos remetendo a essa educação desde o período colonial. E eu comecei a levar os meus alunos do curso de Pedagogia para conhecer essa realidade da escola indígena. E diante de toda essa experiência, por levar esses alunos para conhecer essa realidade indígena, trabalhando com a disciplina no ensino médio, em uma escola privada, me veio aí uma curiosidade, porque toda vez que eu falava sobre a educação indígena, sobre os povos indígenas, na verdade, os meus alunos me olhavam com um olhar assim muito curioso, né? E quando eu começava a falar dos povos indígenas do Tocantins, onde eles estavam, como é que eles estavam organizados, mostrar um pouquinho ali da cultura desses povos, eles começaram a demonstrar, né, por meio das falas, olhares assim falas muito preconceituosas, né, muito excludentes, como se eles também não fossem seres humanos, não fossem merecedores de avanços, assim como a gente vai vivenciando, né, os não indígenas vão vivenciando aí ao longo do seu desenvolvimento. E diante disso, eu resolvi, então, antes de pensar enquanto proposta do mestrado, eu resolvi levar os meus alunos, né, para conhecerem uma escola indígena. Uma aldeia, né, na verdade, não era nem a escola indígena, uma aldeia. E concomitante foi quando eu também entrei no mestrado, e lá no mestrado, a gente, como é um mestrado profissional, a gente tem que ter as propositivas, né? Boa noite, né, a todos e a todas, né? Eu sou Francivaldo Pereira de Freitas, né? Hoje eu curso especialização do campo, né? Na turma de São Geraldo, né? E também eu sou graduado, né, licenciado pela UEPA, no curso Intercultural Indígena, da UEPA, 2012 a 2016. Também sou especialista em educação indígena, pela UEPA também.
Então, gente, eu quero falar para vocês, quero também deixar vocês à vontade, né? Qualquer pergunta pode. Educação indígena. Tem duas educações indígenas. Note aí, duas educação indígena. Tem a educação indígena e tem a educação escolar indígena. É diferente, educação indígena e educação escolar indígena. A educação indígena é aquela que é passada de pai para filho, de geração para geração. Aquela educação que acontece no dia a dia, né? Aquela educação do pajé, do cacique, dos mais velhos, ensinando as crianças, as mães ensinando a filha e o pai ensinando o filho, né? E assim vai, de geração em geração. Essa é a educação indígena. A educação escolar indígena é aquela que acontece na escola, aquela que acontece com o professor, né? Aquela que acontece, né, quase igual a do branco, né? A do não indígena. Só que aí, hoje em dia, o que está acontecendo? Os indígenas que estão dando essa aula, professores indígenas. O movimento indígena vem conseguindo ocupar esse espaço. Os indígenas mesmo dão aula. E é um grande avanço, né? Aí nós temos as leis, né, que garantem o direito indígena. Começou na Constituição Federal, de 88, né? O artigo lá que fala dos direitos indígenas, né? Pode pesquisar aí no Google, aí, onde vocês vê aí, que tem lá os artigos indígenas. Tem a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né? 169, que fala sobre o direito da consulta, né? Do indígena ser consultado sobre qualquer coisa, inclusive educação. Eles vão ensinar os rituais de passagem, a gente sabe que existe essa valorização da experiência, que essa passagem ela é importante para os indígenas. E esses ensinamentos, essa educação tradicional, ela vai variar de acordo com cada povo, porque eles têm características específicas, mas um fato é que ela existe, a educação indígena ela existe e ela é tradicional e passada pela oralidade, ela é falada. Não são escritos, dentro da aldeia, não são escritos livros para se formar um bom indígena. Ele aprende com os mais velhos, ele aprende com o pai, ele aprende com o avô dele, com seus ancestrais. Por isso que é perigoso quando a gente não deixa... Foi perigoso quando o processo de colonização foi tirando a língua nativa dos indígenas. Ela desapropriou o que o índio tem, a maneira que o índio tem de passar a sua cultura, de reforçar a sua identidade. Olha como é perigoso. E eu acho que, assim, ao meu ver, a educação indígena, ela vai conversar e ela tem que conversar, assim, num diálogo de respeito, de valorização com a educação escolar, que é diferente. Eu acho que não tem como você falar em escolarização indígena sem você conversar com essa educação indígena que é a tradicional, que ela acontece dentro do povoado, dentro da comunidade, e que ela é o que reforça, é o que vai perpetuar a cultura indígena.